Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Estou começando aqui esse canal hoje. É um desafio para mim, certo? Tá iniciando esse trabalho, uma forma de dividir um pouco aí os meus estudos, tudo que eu aprendi durante esse tempo, tá? Meu nome é Riclisson. Sou trader, sou administrador, contador. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Estou aqui começando agora esse canal, certo? Estou querendo já há um tempo, querendo dividir um pouco dos meus conhecimentos, do que eu aprendi, do que eu acho aqui do mercado financeiro, tá? E quero dividir análise, saber a opinião de vocês, é realmente um espaço para dividir conhecimento, tá? Meu nome é Riclisson, sou trader aí, comecei lá em 2020, lógico, na época da pandemia, né? Tava ali, fui pego pelo algoritmo e picado pelo mosquitinho aí do mercado financeiro e tô aí nesse mercado desde 2020. Entre momentos que eu operei em alguns momentos, outros nem tanto, mas no último ano, né, 2024 agora, eu operei realmente mais assiduamente. E agora 2025 também tenho continuado, né, nesse projeto e só que agora eu estou caminhando para um projeto que é no mercado internacional. E aí estou querendo dividir um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu vejo para o mercado. Vou dividir com vocês em alguns momentos, em alguns períodos aí da semana, tá? Algumas análises, o que que vocês acham, dicas, o que que a gente pode aí contribuir. Lógico que a gente entende que o trader ele tem uma vida muito solitária, né? Ele passa muito tempo sozinho e aí, às vezes, ele mesmo se encontra, o que será que eu estou fazendo? Será que estou fazendo correto? Será que não estou? Será que estou me perdendo? Então, acho que é bem válido a questão da comunidade para a gente poder trocar essa ideia e estar próximo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a análise do dia, tá? Eu tenho acompanhado muito ouro nesses últimos meses, é um ativo assim que tem me atraído mesmo, porque além do mercado internacional ele ser um mercado que traz muita técnica, né? A gente vê ali a técnica realmente existindo, diferente do mercado brasileiro não tem essa liquidez ainda, então às vezes você traça alguns direcionamentos ali, alguns operacionais, mas nem sempre ele entrega. Vamos dizer assim, na maior parte das vezes, em relação ao mercado internacional, ele sempre falha nos operacionais, pelo menos na minha opinião, tá? Então, eu migrei justamente para esse mercado, além de outros fatores, lógico, mas para justamente conseguir aqui ter uma visão mais técnica do mercado, ter um pouquinho mais de segurança e, lógico, tem algumas outras vantagens que também é importante no mercado, tá? Mas vamos lá ver o que que a gente tem, né, para o ouro, certo? A gente vai aqui operar, ver o que que a gente tem para o ouro nesse período aqui. Quais é as dicas que eu sempre dou, tá certo? É o seguinte, o mercado, a gente sempre tem que analisar ele do gráfico maior para o menor, certo? As minhas operações em si, elas são baseadas em price action, análise técnica, tá? Meu operacional em si, ele é uma reação ao preço. Eu não tento aqui adivinhar se o mercado vai cair ou vai subir. A gente trabalha com a probabilidade do que o mercado vai fazer. Nada mais do que isso, tá? Então, o que eu analiso do mercado é simplesmente, é mais, né, na teoria, é o preço, certo? Lógico, a gente tem informações de média, tem informações de indicadores que vai compondo o contexto.
mas basicamente o que a gente tem que entender é o que, que o preço está querendo nos contar, nos informar sobre aquilo, tá certo? Exatamente hoje, dia 3 de junho de 2025, tá, acabou de abrir, né, o mercado, virou o dia lá fora, né, 21 horas, então a gente vai iniciar essa análise para o dia de hoje, no caso lá, dia 4 de junho. Vamos lá para o trabalho? Vamos lá. Seguinte, o mercado, ele aqui, a gente logicamente sabe que o ouro em si, ele tem, na sua amplitude, ele é um ativo de proteção. Então, vários institucionais, big players, eles estão sempre olhando o ouro como a maior proteção do mercado. O dólar, ele é lastreado em ouro. Então, o dólar em si, ele precisa do ouro para poder ser lastreado. Existe essa atribuição ao ouro. Por isso que ele é um mercado tão volátil, mas ao mesmo tempo, ele é muito técnico. Então, é importante sempre a gente redobrar nossas atenções para as compras, tá? E, lógico, termos atenções nas vendas. Mas quando a gente identifica um sinal de compra, é muito importante, porque é lá que está o ouro, entendeu? Então, vamos lá. Em si, vamos entender aqui, ó, que o mercado, certo? A gente pensando aqui no diário, certo? Eu não vou entrar no semanal, no mensal, não vou entrar nessa teoria, tá? Nessa seara. Eu vou, a partir do momento de entender o que, que o mercado está querendo dizer para a gente, e depois a gente vai entrar em outros tempos gráficos, tá certo? Mercado aqui em novembro de 24, mercado aqui, ó, o mercado ele fez esse fundo, tá certo? Então, o que ele fez foi o fundo crucial ali, que o mercado encostou ali naquela venda, certo? E disse, daqui eu não ando mais, daqui eu não vou cair mais, certo? E ali ele começou a montar, né, no diário, a uma tendência de alta, tá certo? O mercado ele seguiu nessa tendência de alta, a gente percebe isso visualmente aqui, tá? Que ele está seguindo essa tendência, né, de alta aqui do mercado, tá certo? Aqui a gente percebe, né, toda esse sinal aqui, ó, de, de alta do mercado, tá bom? Mas o que que acontece? Para os dados de hoje, que a gente quer enxergar esse mercado, certo? A gente vai analisar entre esse período aí de abril e de maio. A gente viu aqui, ó, que o preço ele fez aqui um fundo, tá? Fez um outro fundo maior, voltou aqui, ó, na correção, né, da média, tá? E agora está aqui com um fundo mais alto que o anterior. Lógico que a gente sabe que se existe fundos mais altos que o anterior, isso indica uma tendência de alta, tá? São fundos acima do outro, tá bom? Então a gente entende, né, que ele está sendo ascendente, crescendo, tá bom? Então a gente vai seguindo isso daqui. O que que acontece que a gente precisa enxergar aqui do mercado, tá? A gente já entendeu que ele está numa tendência de alta, tá? E agora a gente vai parar para observar o seguinte: para onde é que esse mercado está indo no intraday? Então, eu já entendi que a direção é para cima, certo? Sabemos que essa média aqui, ó, que está no meu gráfico, eu só utilizo essa média, é a média de 80. Mas, Ricklson, por que a média de 80? Por que não 200, 9, 21, 50? Enfim, porque a média de 80, ela é a média das médias. Então, ela é uma média de curto e médio prazo, tá? Não vou dizer longo prazo, que ela não é, mas ela é uma média de curto e médio prazo. Isso nos dá uma certa tranquilidade, porque quando você colocar várias médias, você se perde em saber se o mercado ele veio na 9, veio na 21, foi na 50, tem o outro tempo gráfico que está. Então, assim, para muito no mercado, não é como pessoas que trabalham no mercado, pega de 8 da manhã até 6 da noite, ou seja lá que hora, e está sempre trabalhando dentro do mercado, vendo gráfico, com o ambiente falando de mercado financeiro.
A maioria das vezes é um trader como eu, como você, que não tem esse tempo todo, tá? Então a gente tem que entender o que o mercado faz, tá? Então a gente precisa entender de uma forma simples. Então a gente tem que democratizar o mercado financeiro, mas a gente também tem que facilitar o entendimento. Então é esse raciocínio que eu utilizo para fazer minhas operações, tá certo? Então o que eu entendo? A média de 80 é uma média é uma média das médias, beleza? Então ali você já tem um ponto de referência, tá? Ela está meio que compactando todas as médias. Então a gente vai entender, já entendemos que a tendência é uma tendência para alta. Vamos entrar agora aqui no 240 minutos, que são o gráfico, né, de 4 horas. O mercado aqui, ó, de 4 horas, a gente já percebe ele que o mercado ele tá também em uma tendência de alta por conta que se a gente for traçar aqui, ó, uma L, uma LTA, ele já deu um primeiro ponto, deu o segundo ponto, pode até vir dar um terceiro ponto aqui, um terceiro teste nessa linha, tá? Mas sabemos que o mercado, na sua maior parte, ele estava acima da média de 80, acima da média de 80, voltou, veio, testou a LTA, voltou novamente para a média aqui, ó, de 80, tá? E seguiu, furou aqui, ó, que a gente pode perceber, ó, mas logo em seguida já voltou e continuou, fez um reteste aqui, um pullback aqui, ó, na média de 80 e voltou a subir novamente, certo? Agora a gente se encontra aqui, né, numa média, num campo, né, que está próximo aqui, próximo relativamente aqui da média de 80, tá? Quais são essas informações? A gente está percebendo aí que no meu gráfico ele não é um gráfico padrão, onde você vê verde para candles positivos e vermelhos para candles negativos, tá? Eu vou explicar isso para vocês como é que funciona aí meu operacional, para vocês só entenderem como é que eu enxergo o mercado, tá bom? Mas vamos lá. Aqui, ó, deixa eu diminuir para o meu tempo gráfico, tá? O tempo gráfico que eu opero, certo? É os 60 minutos ou no máximo 15 minutos. Mas ricos são por que os 60 minutos? Porque a gente não entra no 15, no 5, no 3, ou enfim. Por que eu não entro? Porque os 60 minutos para mim, ele é um tempo gráfico que ele força você que tem uma conta pequena a entrar com a mão menor, certo? E ao mesmo tempo ele é o menos errático possível. Então, quando ele faz algum tipo de movimento, ele te deixa um movimento mais claro e mais tranquilo para que você possa operar, tá certo? Então, o que que acontece? O mercado aqui, ele, ele tem que indicar essas informações, tendência, tá? O mercado em si, ele tem que indicar é, algumas, algumas regras claras para poder você entrar na operação, tá certo? Então, vamos lá. Média de 80, tá? O que que eu entendo? Vamos lá. Vou mostrar para você como é a minha regra de operação. A gente tem que entender o seguinte, tá? É, no, quando vocês verem aqui o candle verde, ele indica rejeição acima para a compra, certo? Esse é o verde. Se ele vir aqui e você vê o candle azul, certo? Ele indica rejeição, certo? Perdão, reversão abaixo para a venda. Só corrigir aqui, reversão para a compra e para a venda. Tá ok? Pronto. É isso que você vê. Os candles brancos, certo? Branco indica continuidade na compra.
Candle vermelho indica continuidade na venda. Ok? Então, é isso que a gente entende do mercado financeiro. O que a gente pode fazer aqui? O mercado em si, a gente observou aqui, ó, no dia 30 aqui de maio, nesse horário, o mercado estava entrelaçado nas médias, indicando aqui, ó, uma compra, certo? Logo em seguida entrou um fluxo vendedor muito forte, rejeitando tudo isso, lembrando que ele estava na média, rejeitando tudo isso aqui para baixo, tá? O mercado ficou nesse momento abaixo da média de 80, nós ficaríamos atentos a vendas, tá? A partir do momento que o mercado entrou aqui, tá? E ele passou a ficar acima da média de 80, fechou com um pavio com o candle para cima, né, da média de 80, ele indicou uma compra, tá? Ele aqui mostrou aqui uma possibilidade de compra, mas ele me deu a entrada? Não, ele não me deu a entrada. Continuei esperando, aguardando aqui esse momento para que eu pudesse entrar na operação, certo? A partir do momento aqui, ó, identifiquei, certo, que houve um inside candle, que é um padrão, tá, de leitura gráfica, e entendemos aqui que é um ponto de indecisão e um sinal de fraqueza. O que acontece? O mercado subiu, ficou em cima da média de 80. Porém, ele desceu. Quando ele desceu, ele mostrou que aqui no inside candle, eu não consigo descer mais, minha gente. A média aqui está muito forte. Os compradores aqui estão muito fortes. Então, não tenho condições mais de subir. Lembre do seguinte, que todo tempo gráfico, não importa seja o 15, 2, 20, 30, o que você colocar, todo candle ele está lhe contando uma história. Está contando uma historinha para você. Está sempre deixando uma história para você. Então, o que a gente tem que parar para observar nisso aqui? A partir desse inside candle, a gente entende sobre a indecisão e fraqueza, beleza? A partir de agora, o que a gente faz? Aqui, ó, é uma oportunidade de compra e aqui também é uma oportunidade de venda. Pergunta a você, você vai contra a média de 80, que é a média das médias, ou você vai a favor da média? Você, que é um cara inteligente, uma mulher inteligente, você vai a favor da média. Então, a partir do momento que está aqui, o que eu faço? Compro acima do inside candle, tá certo? Então, a partir desse momento, compro aqui, olha exatamente o que esse mercado fez. Esse mercado aqui, ele simplesmente começou a subir após esse momento. Aí, às vezes, você está lá no 15, 5 minutos de estar lá, meu Deus, será que agora sobe? Começou a descer, desceu forte, mas é só um movimento dentro de um candle de 60 minutos. Enquanto você está lá quebrando cabeça, o candle só está formando um simples padrão para você. E às vezes você está, não sei, sobe, desce, o que é que eu faço? É só simplesmente isso, tá certo? Então, comecei a o quê? Comprei aqui no mercado, então você entende que aqui o mercado ele subiu, certo? A partir desse momento, mas Ricklisson, e agora? Qual é a minha projeção, onde eu entro, onde eu saio? Então, aqui é que acontece. Eu posso projetar esse último fundo aqui, certo? Que foi onde houve a rejeição do preço, tá? Jogando todo esse mercado lá para cima na projeção de Fibonacci. Só estou projetando o fundo, o candle de fundo, tá? Onde é que eu coloco meu stop? Meu stop, para principalmente contas iniciantes, eu sempre indico colocar aqui, ó, Stop ATR, tá? Que é esse indicador aqui, tá? O Stop ATR, vai indicando para você, é como se fosse um trailing stop. A partir do momento que o preço ele vai andando a favor do teu movimento, ele vai mostrando aonde que tu tem que colocar teu stop. E esse Stop ATR, que é um indicador, ele é medido pela volatilidade. Então, tu tá indo, o preço está indo a teu favor, a volatilidade ela está indo a teu favor e, ao mesmo tempo, pela uma forma técnica, tu tá seguindo o teu stop, tecnicamente, ele vai ali acompanhando, diminuindo a possibilidade de stop. Tá ok? Então, é uma forma super inteligente e prática
de você poder seguir com o movimento. O mercado subiu, certo? A gente continuou aqui, não preciso narrar isso aqui, certo? E você viu uma alta, uma bela de uma alta que deu aqui desde domingo, certo? Na virada domingo ali para segunda na madrugada. Subiu o mercado, subiu lindamente até aqui em cima, tá? Você vê que ele pagou praticamente o dobro, né, dessa operação toda. O mercado chegou aqui, pegou um ponto crucial aqui, um topo bem relevante, tá? Se a gente voltar aqui, ó, o mercado ele bateu bem aqui, ó, tá certo? Olha, ele superou essa daqui, ó. Ele veio para tentar pegar esse ponto aqui, ele não conseguiu ficar para cima, tá? Que isso aqui foi lá no dia 7 de maio, ele não conseguiu, mas ele chegou bem próximo, tá? Isso mostra uma força do mercado dele querer subir, tá? O mercado continuou aqui, ó, subindo, tá? Continuou e permaneceu, tá? Descendo aqui e voltou. Aí eu pergunto a você, meu telespectador, pergunto a você, meu trader, pergunto a você o que que você acha numa situação dessa. Tu continua comprando nesse ponto aqui, sabendo que ele veio de uma alta forte ou não? Tá com teu stop ATR aqui seguindo, ele vai continuar na compra ou não? Não, cara. Porque o que que te faz considerar que esse mercado falhou? Primeiro, essa falha aqui. Que o mercado fechou em vermelho, você está vendo? Ah, beleza, aqui fechou em vermelho, fechou. Mas o mercado ficou indeciso, continuou, deu um inside candle e jogou para cima. Só que aqui, quando ele veio, ele negou, certo? Ele disse, ó, cara, não dá mais para mim, tá caro, não dá mais para mim, vou parar por aqui. O mercado começa a fazer o quê? A cair. Começa a cair. Mas só que existe um ponto que a gente tem que lembrar da nossa queridinha média das médias, conhecida como a média de 80. Essa média aqui, ela precisa voltar, o preço precisa voltar às suas origens. De onde foi que ele voltou? Porque ele precisa pegar mais fôlego para ele poder continuar a fazer alguma coisa, tá certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Foi isso que aconteceu hoje, na data de hoje, dia 3/6, foi isso que aconteceu com o mercado. O mercado simplesmente desceu, fez uma correção, né, entre o dia 2 e dia 13, ele passou a fazer essa correção, voltou aqui para tentar fazer aqui um topo, tá? Um topinho de nada, ainda foi meio que uma vontade ali do preço de querer, não, tipo, olha, minha gente, eu já vou voltar desse período aqui. Mas não foi bem isso que aconteceu. Se a gente pegar aqui, ó, do último fundo, ó, o mercado ele veio, corrigiu, tá vendo? Ele corrigiu exatamente na região de 50%, região de 50 com 38, ou até mesmo entre 50 e 61,8 são regiões de manutenção. O que é manutenção? Manutenção do preço, ou para o preço voltar a subir, ou para o preço voltar a cair, tá certo? Então foi exatamente isso que aconteceu. O mercado veio até aqui. Quem faz pullback, quem é corajoso e gosta de pullback, pode fazer. Mas o mercado vem até aqui e volta, certo? E ele passou aqui a cair, não conseguiu ficar com o preço para cima, voltou a cair novamente, tá? Poxa, mas ele voltou a cair, saiu 60 minutos. Você vê, ó, aqui, ó, se você parar para observar, ó, olha quanto preço. 10 horas é o horário que abre o mercado da sessão americana. E exatamente às 10 horas o mercado começou a cair. E não caiu pouco, caiu muito e muito rápido. Em meia hora, praticamente, ele fechou força, colocando o preço para baixo. Isso mostra o interesse dos vendedores em cair, tá certo? E simplesmente o preço jogou isso tudinho lá para baixo, tá bom? O mercado foi lá embaixo, chegou aqui embaixo, testou. Aí tá Ricklisson. Mas ele pegou, não encostou na média. Ele não precisa. Ele precisa só chegar na região. Pode encostar? Pode. Mas se ele chegar na região, isso já mostra que ele já chegou ali naquele ponto. E que aquele ponto é de atenção. É tanto que o mercado, ó, subiu força, com força, entendeu? E voltou a subir, beleza? O que que acontece agora? Você vê ó, que o mercado ele tá no momento, tá? Ele tá no momento aqui, ó,
no momento de dificuldade. Com inside candles, com doji, o mercado está sem saber para onde vai. Não sei o que eu faço, o que eu faço da vida sem você. É isso que o preço está. Sabe o que o preço está contando aqui de história para gente? É o seguinte, estou dizendo assim, ele está dizendo assim, olha, eu já desci, se liga, eu já subi, eu já desci, voltei às minhas origens, mas eu ainda estou na dúvida, cara. Tu acha que eu devo continuar subindo para a gente ir lá naquele topo histórico, certo? Ou tu acha que é melhor eu cair? É isso que ele tá. O mercado tá exatamente desse jeito, tá? Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe se sobe, se desce, ele tá empacado. O que que acontece? O mercado ele sempre abre às 10 horas, né? Ele tem uma movimentação maior porque ele inicia ali com a sessão asiática. Então isso faz preço, faz o mercado ter uma volatilidade maior. Provavelmente é isso que a gente está aguardando agora, que o preço entre, tá? Que a sessão abra, para que aí tenha uma volatilidade maior, tá? Agora a gente só está num período ali de pré-mercado, são 9 horas e 23 minutos, tá certo? Então a gente está aqui aguardando os meus alvos para esse mercado, tá? O que eu vou contar para você e amanhã a gente volta aqui para contar para a gente ver o que foi que deu nesse mercado, tá? Mas a gente reage ao que o preço faz. A gente não tem bola de cristal para identificar para onde o mercado vai, tá certo? Então o mercado está aqui, ó, numa região aqui, né, de compra, tá? Porque ele está acima, ele vai jogar lá acima, tá? Vou pegar aqui e a gente tem esse alvo. Você entende que no 261.8 ele tem um alvo lá em cima, certo? Ele tem um alvo forte lá em cima e que é o último topo desse período aqui. Então, aí, para isso que eu estou olhando. Se ele está alinhado à compra, está alinhado com o meu diário, então eu estou positivamente, estou alinhado com um tempo gráfico maior e mais seguro para eu poder operar. Eu vou olhar a venda, eu vou olhar esse mercado cair lá embaixo, pegar a liquidez, nada disso. O mercado pode mudar? Pode. E deve se mudar e eu vou com ele. Mas, porém, eu vou seguir a minha regra, porque é lá que eu fico confortável, tá certo? Então é isso. Então, a partir do momento, eu vou olhar aqui o que o preço está fazendo, tá certo? E vou ver para onde é que esse mercado vai. E já identifiquei, né, logicamente aqui, que o mercado tem essa posição aqui para poder subir lá para cima. Só que eu entendo que esse stop ATR está aqui, e isso, quer queira, quer não, na volatilidade, se torna uma resistência dinâmica do preço. Então, eu preciso aguardar que o mercado ele se posicione e me dê uma oportunidade de entrada. Aí eu pergunto a você, onde é que eu vou entrar? Se diga, onde é que você vai entrar? Porque eu sei onde eu vou entrar. O que é que acontece? Eu vou aguardar que o mercado entre com duas condições, tá? Como eu já sei que o mercado está acima do preço, então eu ainda estou vendo compras e aguardando que compras apareçam, tá certo? O que que eu tenho que ver? Que o mercado apareça duas coisas aqui, ó. A verde, que é uma reversão acima da compra, certo? Indicando para mim que o mercado vai, ó, subir, certo? Ou um candle é, amarelo, que é o que eu chamo de inside candle, certo? E é o que muitos também, lógico, conhecem, tá certo? Inside candle, certo? Pronto. Todos sabem o que é o inside candle, então você vê que ele apresenta com várias oportunidades, mas ele mostra pontos de indecisão e fraqueza do mercado. Você vai ver isso em vários contextos aqui, em vários momentos. Eu gosto muito da leitura através de regra de coloração, por mais que muitos critiquem. Por que eu gosto? Porque ele é uma visão de que quando você bate o olho no mercado, você já sabe o que o mercado está querendo dizer para você. Você não precisa de muita coisa na cabeça para que você possa entender o que o mercado está fazendo. Então, quando você olha, beleza, eu já entendi aqui o que o mercado fez. Ele tentou reverter, ele tentou subir, não conseguiu, mas aqui está com mais força, fez um pullback, então é muito mais fácil de você poder analisar isso do mercado, tá certo?
Então, a partir desse momento é isso. Eu estou esperando essas duas oportunidades. Ou vir um candle verde, ou vir um inside candle que me dê a oportunidade. Agora mesmo o mercado acabou de descer aqui forte, lá para baixo, né? Você viu aqui, ó, em menos de meia hora ele já desceu forte, já voltou novamente, tá vendo? Os compradores já jogaram tudo para cima. Disse, cara, aqui não dá. Então, vamos subir, porque a gente já desceu, a gente já pegou dinheiro, muita gente já desfez da sua posição e está na hora da gente subir. Lembra o que eu disse no início do vídeo? O mercado, em relação ao ativo do ouro, ele sempre procura se proteger. Então, é sempre importante a gente entender que na compra, no ouro, é muito mais interessante que a venda, tá certo? Então, por hora é isso, pessoal. Esse é meu primeiro vídeo, é apenas uma forma de dividir um pouco aí do meu conhecimento, do que eu sei de mercado, e também compartilhar um pouco com vocês e vocês também compartilharem um pouco comigo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, porque esse aqui é só o primeiro de muitos vídeos que virão, tá certo? Abraço para vocês, vamos às ordens.